Olá, você está no seu INSS. Eu sou Ricardo Salim e hoje vamos esclarecer um tema que gera muitas dúvidas entre os segurados do INSS: o valor do auxílio-doença, agora chamado atualmente de benefício por incapacidade temporária. Muitas pessoas se perguntam se o valor desse benefício pode ser menor que o salário mínimo ou se corresponde exatamente ao último salário recebido. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Felipe Siqueira. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui para esclarecer essas dúvidas que são tão comuns. Pois é, Felipe. Então vamos começar pelo basicão mesmo, tá? O auxílio-doença, ele pode ser menor que o salário mínimo? Ricardo, sendo bem direto, não pode. O auxílio-doença, ele não pode ser menor que o salário mínimo vigente, que em 2025 é R$ 1.518. Mesmo que a média do salário de contribuição desse segurado, dessa pessoa, ela resulte num valor inferior ao mínimo, o INSS ele tem a obrigação de complementar para garantir que esse segurado ele receba pelo menos um salário mínimo. Isso é uma garantia constitucional para todos os benefícios que substituem a renda do trabalhador. Ah, tá certo, tá bom. Então, como é que é calculado esse valor do auxílio-doença, né? Porque muita gente, Felipe, acha que vai receber exatamente o mesmo valor lá do último salário. Essa é uma confusão muito comum, Ricardo. O auxílio-doença, ele não corresponde ao último salário recebido pelo trabalhador, mas sim a 91% da média de todos os salários de contribuição desde a competência julho de 1994, considerando então a regra atual. Por exemplo, se uma pessoa ganha hoje R$ 3.000 por mês e ficar doente, ela não vai receber 3.000 de auxílio-doença, mas sim 91% da média de todo o seu salário de contribuição, que pode resultar num valor maior do que esses 3.000, mas também um valor menor que os 3.000. Ué, Felipe, e como é que fica essa situação de quem contribuiu com valores abaixo do salário mínimo? Isso, inclusive, isso é possível, né? E como é que isso vai afetar o benefício? Excelente pergunta, Ricardo. Aqui temos uma regra importante que mudou com a reforma da Previdência em 2019 e que muita gente ainda desconhece, Ricardo. Até 13 de novembro de 2019, se o segurado fez contribuições em valores abaixo do salário mínimo, essas contribuições elas eram automaticamente consideradas como se fossem pelo valor do salário mínimo. Era uma espécie de ajuste para cima, que beneficiava então o contribuinte. No entanto, após essa data, ou seja, após 14 de novembro de 2019, as contribuições abaixo do mínimo simplesmente elas não contam para fins de benefício, a não ser que seja complementada até atingir então o valor mínimo. Entendi. Bom, então significa que se alguém pagou menos que o mínimo nos últimos anos e não complementou, aí ele vai ter problema quando ele for pedir o o auxílio doença? Exatamente. Se a pessoa ela contribuiu com valores abaixo do salário mínimo depois da reforma e não fez essa complementação, esse período ele não entra no cálculo da média e nem mesmo para a contagem de tempo de contribuição. Isso pode reduzir bastante o valor do benefício ou até mesmo, Ricardo, impedir a concessão do auxílio-doença, caso a pessoa não atinja o período de carência necessário, que é de 12 meses para a maioria dos casos. Jesus, rapaz, e como é que fica a pessoa então, né? Como é que ela pode fazer essa complementação? A complementação ela pode ser feita através do portal ou então do aplicativo Meu INSS. O segurado ele deve acessar a opção Emissão de Guia de Pagamento, selecionar o período de complementação e gerar o boleto com a diferença a ser paga. O prazo para fazer essa complementação é até o dia 15 do mês seguinte ao da competência que se deseja complementar. Após esse prazo, ainda é possível fazer a complementação, mas aí tem acréscimo de juros e multa. Tá bom. Bom, Felipe, agora é o seguinte, me explica um negócio aqui. Tem algum caso em que o segurado pode receber um benefício menor que o salário mínimo do INSS?
Tem esses casos sim, Ricardo. Existem algumas situações específicas em que o INSS ele paga benefícios com valores inferiores ao salário mínimo. Isso acontece quando o benefício ele não tem o caráter de substituir a renda, ou seja, ele não é a única fonte de renda daquele segurado. Um exemplo muito comum é então o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório pago para quem sofreu um acidente e ficou com sequelas permanentes, mas continua trabalhando. Esse benefício, ele corresponde a 50% do valor de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito. E pode ser menor que o salário mínimo, justamente porque a pessoa ela continua trabalhando e recebe o salário dela normalmente. Ah, tá bom. Então, aí nesse caso de que a pessoa tem mais de um emprego, por exemplo, ela fica doente em apenas um deles, tem jeito isso? Como é que é essa história? É uma situação bem interessante e pouco também conhecida, Ricardo. Se uma pessoa ela trabalha em dois empregos diferentes e fica incapacitada apenas para um deles, ela pode também receber um auxílio-doença proporcional àquela atividade. E aí eu vou dar um exemplo que é bem clássico, Ricardo. Se alguém trabalha, por exemplo, como professor pela manhã e ele é contador na parte da tarde e por problemas nas cordas vocais fica impossibilitado de dar aulas, mas pode continuar trabalhando como contador. O INSS ele pode conceder, então, o auxílio-doença apenas para atividade de professor. E, nesse caso, o valor também pode ser inferior ao salário mínimo, pois é proporcional àquela atividade específica e essa pessoa ela continua recebendo o salário da segunda atividade dela. Entendi. Bom, bem explicado, Felipe. Muito obrigado, viu, pelas informações aí, mais uma vez, valiosas, viu? Inclusive, eu vou te contar um negócio, viu? Eu tenho certeza de que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no canal Ball agora vão ter uma visão muito mais clara sobre como é que funciona o valor do auxílio-doença. Obrigado, viu? Foi um prazer, Ricardo. Até a próxima. Bom, e você que nos acompanha, se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de tema também aqui para o nosso programa, seu INSS, manda uma mensagem para a gente, tá bom? O número é 32, o nosso código de área, o número é 991 35 38 51. Calma, calma, eu vou repetir para você poder anotar. Vamos lá. 32 é o código de área, como eu expliquei, né? 991 35 38 51. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.